Graça e paz, caras lindas. Como vocês estão? Pois vá, continue com a sua fé em Deus. Vai declarando a palavra de Deus, vai verbalizando esta fé, porque vai melhorar. Vai melhorar, amados. Sabem, caras lindas, eu estive orando e o Espírito Santo colocou duas palavras no meu coração. Identidade e autoridade. Porque essas duas palavras, elas têm a ver diretamente com uma vida espiritual abundante. E há uma consciência do quanto nós precisamos firmar a nossa identidade em Jesus para podermos passar a viver uma vida na plenitude do Espírito Santo e tomarmos sobre nós a autoridade que está investida da parte de Deus nas nossas vidas através do Espírito Santo. E eu tenho aprendido, amados, algo assim que tem trazido ao meu coração um entendimento muito revelador e um contentamento. E isso tem trazido muita alegria no meu coração. Eu tenho me alegrado muito por causa disso. E é o seguinte, amados, que os filhos de Deus têm o direito legal de operar no reino do Espírito. E quando eu recebi esse entendimento que os filhos de Deus têm o direito legal de operar no reino do Espírito, eu comecei a pensar e a indagar. Mas então o que é que está impedindo que os filhos de Deus andem nessa autoridade e vivendo integralmente nesse contexto? E a resposta veio ao meu coração assim como um relâmpago. O que falta, amados, é esta consciência de filiação. O problema é que falta essa identidade de filhos, esse carimbo no nosso espírito. E às vezes, amados, você ouve pessoas dizendo umas para as outras: ei, peraí, eu também sou filho de Deus. E nós sabemos pela palavra que nem todos são. Porque a Bíblia fala de uma condição para que alguém se torne realmente filho de Deus. Isso está escrito lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Jesus. Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, que pena, amados, a gente ver pessoas que não são, pensando que são, e em contrapartida, ver aqueles que são, agindo como se não fossem, tipo meio aéreos, meio alheios a essa realidade de filhos de Deus. E nós sabemos que antes nós éramos criaturas de Deus. Mas em Cristo nós recebemos uma nova identidade e nós recebemos uma credencial de filhos. E lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 6 e 7, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Porém, queridos, essa identidade de filhos, sem esta consciência, sem esta identidade de filhos, sem esta consciência de quem eu sou em Cristo, não tem como eu me levantar em autoridade e agir como autoridade.
E você sabe que a autoridade é algo que não se adquire do nada. Mas a autoridade só se recebe de quem tem e pode dar. Sim ou não? E a autoridade que está investida nos filhos de Deus, ela veio da parte daquele que tem todo o poder. Então ele pode dar. Mas enquanto os filhos de Deus não se verem nesta posição de filhos e não se identificarem como tais, a gente vai continuar observando filhos vivendo como mendigos na casa de Deus ou como aquele irmão do filho pródigo que não tinha consciência da sua identidade de filho e vivia na casa como um empregado da casa. Ou como alguém que está encostado na casa, meio temporário, apenas sobrevivendo na casa. Mas quem está investido de autoridade no reino de Deus, quem tem essa consciência, essa identidade, esta pessoa que entendeu isso, ela tem poder para repreender as trevas, tem poder para curar enfermos, ela se posiciona nessa condição e ela vê milagres. Eu sabe por quê, queridos? Porque assim como o apóstolo Paulo declarava, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Algumas vezes, querido, na maioria das vezes, a gente vê esta declaração do apóstolo Paulo e a gente leva em conta apenas aquelas atitudes que eu não posso ter, tipo xingar alguém no trânsito, atitudes assim, e a gente pensa assim, não, mas agora Cristo vive em mim. E a gente esquece, amados, que esta declaração, Cristo vive em mim, ela pode ser muito mais abrangente. Por exemplo, porque Cristo vive em nós. Nós podemos fazer as obras, as grandes obras que Ele nos capacitou. Porque Cristo vive em nós, nós somos mais que vencedores. Porque Cristo vive em nós, nós temos uma autoridade e uma posição no reino, nós temos autoridade para expulsar demônios. Porque Cristo vive em nós, nós podemos vencer o pecado. Por causa dessa identidade de filhos, nós temos esse direito legal de operar no reino do Espírito. Não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que foi enviado da parte do Pai, para que a vida que agora nós vivemos, o Cristo que vive em nós, se revele. E o Cristo que vive em nós, que é a esperança para esta geração, para todas as gerações, para que o Cristo que vive em nós se mostre. Sabem por quê? Porque o Cristo que vive em nós, Ele é a esperança da glória. Como está escrito lá em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Porque Cristo vive em nós, amados. Nós não temos apenas que sobreviver, mas nós temos que viver nesta terra como filhos de Deus, como representantes do reino do Pai, e viver nesta terra realmente como filhos, não apenas sobrevivendo na casa. Eu quero viver como filho. Que o Espírito Santo revele para você quem você é em Cristo, quem você é nesse reino. Até a próxima live. E vai pensando, vai assumindo a sua identidade de filho, porque a sua identidade de filho é o que dá
autoridade para operar no reino do Espírito. Amém. Em nome de Jesus.